Vocês estão me ouvindo? Sim? Bem, vamos usar o nosso tempinho juntos hoje, os nossos próximos minutos, para estudar um pouquinho e aprendermos um pouquinho mais sobre nós mesmos, né? Já que o autoconhecimento é a chave, é o caminho para nos libertarmos de muitas coisas que ainda nos trazem sofrimento, nos aprisionam. E o tema que eu escolhi para o nosso estudo de hoje é um tema um tanto delicado e, como eu estava comentando agora mesmo com a dona Tânia, pouco abordado ainda nas casas espíritas, apesar de ser extremamente necessário. Mas existe ainda um certo tabu, um certo preconceito e ele acaba sendo bem pouco visto. Então, hoje nós vamos passar por cima disso e vamos dedicar alguns minutos de estudo ao tema saúde sexual da alma. Tão aviltado tem sido o sexo pela maioria dos encarnados terrenos que os espíritos têm dificuldade, por enquanto, de elucidar o raciocínio humano em relação a este assunto. Palavras fortes, né? Tão aviltado tem sido o sexo pela maioria dos encarnados terrenos que os espíritos têm dificuldade, por enquanto, de elucidar o raciocínio humano em relação a este assunto. Essas palavras tão incisivas são de um espírito bastante conhecido nosso, o espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier. Dentre todas as causas de sofrimento para o homem terreno nos nossos dias, o dinheiro e o sexo ocupam, sem a menor sombra de dúvida, o topo da lista. O dinheiro e o sexo. E dentre esses dois, difícil dizer qual deles tem provocado os maiores estragos na vida do homem. O sexo ainda é experimentado de forma extremamente equivocada, porque nós humanos, em nossa ignorância, não fazemos ideia da sua repercussão energética, espiritual, mental, física. Por isso mencionamos lá no início que o autoconhecimento é a chave para a libertação de todos os nossos males e todos os nossos sofrimentos. Em relação ao sexo, isso acontece também. Nós não fazemos ideia da imensa repercussão do sexo a nível energético, espiritual, mental e físico. Mas nunca é tarde para começar a aprender. Por isso estamos aqui hoje conversando sobre isso. Ainda acreditamos, a maioria das pessoas ainda acredita, que o sexo está localizado no corpo físico. E este deva ser suprido nesta sua necessidade. Assim como fazemos quando estamos com sede, quando estamos com fome, quando estamos cansados e vamos dormir. Ainda acreditamos que em relação ao sexo é assim que funciona. Rebaixamos o sexo ao nível dos animais, né? Ao nível do sexo entre os animais, não nos atentando para algo muito importante que está escrito lá no livro dos Espíritos. Não lembro o número da questão, mas lá está escrito que entre o homem e o animal a distância é equivalente ao homem e os anjos, não é? Então, os animais estão muito longe de nós em questão evolutiva e as necessidades deles não podem servir de parâmetro para as nossas. Assim como as nossas necessidades não servem de parâmetro para esses espíritos tão mais evoluídos que nós chamamos de anjos. Na base de toda esta problemática está o fato de que o homem não sabe o que ele é. E vejam bem que a pergunta é o que você é, o que o homem é, e não quem ele é.
A pergunta correta é o que, não quem. Se vocês me perguntarem, quem é você? Eu vou dizer, eu sou a Laís. Brasileira, sexo feminino, CPF tal, RG tal. Mas tudo isso é mutável. Pensamentos, sentimentos e atitudes também estão em constante mudança. Hoje eu penso de um jeito, amanhã eu penso de outro. Eu gosto muito de uma frase que diz: se você me conheceu há um ano, então prazer em conhecê-lo, porque eu não sou mais a pessoa que eu era há um ano. Então, quem nós somos está em constante mudança. Quem nós somos hoje, essa personalidade que nós assumimos hoje, com esse nome, esse corpo, essa nacionalidade, sexo biológico, tudo isso será diferente na próxima reencarnação, como já foi diferente em tantas outras. Então, quem você é está em constante mutação, mas o que você é imutável. O que é a nossa essência. E o que é essa essência? O que somos nós? Somos espíritos, somos energia. Energia. E aí, nessas alturas do nosso estudo, eu pergunto para vocês: você sabia que você é energia? Vocês já pararam para pensar que vocês são energia? Energia. Bruno, você sabia que você é energia, Bruno? Sabe um pouquinho, né? Vamos lá. A dona Tânia deu a mesma resposta que o Bruno. E ele respondeu que um pouquinho, e ela lá dentro da sala fez assim com a mão. Vocês chegaram no ponto exato. Geralmente, a gente responde assim: sim, eu sei que eu sou energia. Nós espíritas, principalmente, né? Mas tem uma questão. Se você sabe que você é energia, se você já recebeu essa informação, já leu, já estudou, já ouviu, mas essa informação não promoveu nenhuma mudança na sua vida, se essa informação não mudou radicalmente o seu jeito de viver consigo mesmo e com as outras criaturas e com o mundo que o cerca, então você não sabe. Essa informação ficou na superfície, mas não foi metabolizada, não foi compreendida. Porque quando a criatura compreende realmente o que ela é, que ela é energia, dali em diante nunca mais será a mesma a relação dela consigo mesma e a relação dela com as outras criaturas. Então pense nisso. Se vocês sabem que vocês são energia, analisem se vocês sabem realmente ou se essa informação está só na superfície. Somente a consciência da nossa natureza energética e espiritual pode abrir nossos olhos para a delicada questão da prática sexual. E vamos continuar o nosso estudo respondendo algumas questõezinhas. O desejo, o impulso sexual, está erradicado no corpo físico? Nem vou perguntar para vocês o que vocês acham. Mas eu vou lhes repassar a informação que nos é trazida pelos espíritos, já que nós aqui somos apenas porta-vozes deles. E a resposta é não. O sexo não está erradicado no corpo físico, apesar de a maioria de nós achar que sim. O sexo está erradicado na mente do espírito que está usando aquele corpo. E o corpo está plenamente preparado, ele responde com perfeição às ordens que vêm do espírito, através dos órgãos sexuais e dos hormônios. Esta maquininha está sempre pronta para atender ao comando, à ordem que vem do espírito, mas ela só atende ao comando. Então, o sexo está erradicado, na realidade, na mente do espírito. E há um fato muito simples que nos prova que é realmente assim que acontece, que é o fato de que muitos espíritos desencarnados, espíritos que não possuem mais um corpo físico, são ainda viciados em sexo, são ainda sexólatras, são ainda amantes do sexo. Ora, se o sexo estivesse radicado no corpo físico, eles estariam livres disso. E eles continuam
viciados em sexo e gostando de sexo, porque o sexo está na mente deles. Então o sexo está erradicado na mente do espírito, seja esse espírito encarnado ou desencarnado. Então, quando temos relações sexuais com alguém, porque não conseguimos resistir, não consegui resistir ao apelo do meu corpo, à ordem do meu corpo, não consegui resistir. Quando eu percebi, tinha ido já. Quando damos esta explicação, na verdade estamos lavando as mãos em relação à nossa responsabilidade. Porque o nosso corpo só fez o que ele só respondeu ao que nós trazíamos na nossa mente. Apelos, tendências, viciações que estão presentes na nossa mente e o corpo atende com perfeição. Não esqueçam que ele é uma máquina perfeita. Sendo uma máquina perfeita, ele atende com perfeição ao apelo, à ordem que vem da nossa mente. Então, essa história de que eu não resisti porque a carne é fraca, a carne não é fraca. Fraco é o espírito que não consegue dominar as tendências ainda desequilibradas e danosas da sua mente. A carne só atende perfeitamente a ordem que vem da mente. Inclusive na adolescência, que é um período muito delicado para o espírito. Não sei se há algum adolescente presente aqui, mas todos nós já passamos pela adolescência e bem lembramos como é difícil passar pela adolescência, porque de repente o corpo se vê encharcado por hormônios, né? Pela maturação dos órgãos sexuais, as gônadas sexuais, os hormônios sexuais tomando conta, a libido indo a níveis estratosféricos, e mesmo assim percebe-se diferenciação de comportamento de um adolescente para outro. Não é todo adolescente que se lança a uma prática sexual leviana e irresponsável. Muitos conseguem se manter centrados e viver essa nova fase da vida, essa fase tão bonita, tão linda, essa situação tão linda que é a prática do sexo, de uma forma mais centrada, mais responsável. Então, se a idade biológica é a mesma, se a idade cronológica é a mesma, e os hormônios são os mesmos, o que diferencia a prática de um, o comportamento de um e o comportamento do outro? É a decisão do espírito. É a ordem que é enviada para o corpo a partir daquela mente. Cada um com as suas escolhas, né? Então, cada um age com a sua sexualidade como bem deseja. Conclui-se daí que o sexo não é uma necessidade fisiológica. Isso ouve-se muito também. Sexo é uma necessidade fisiológica. Então, primeiro vamos entender o que é necessidade fisiológica. Vejam o nome, necessidade fisiológica. Necessidade fisiológica é aquilo do qual o corpo precisa, do qual o corpo físico precisa para manter-se vivo, para manter a vida do corpo físico. Comer é uma necessidade fisiológica, beber é uma necessidade fisiológica, dormir é uma necessidade fisiológica. Se a pessoa for privada indefinidamente do sono, ela acaba morrendo porque seu corpo entra em colapso, e várias outras necessidades fisiológicas poderíamos citar. Mas o sexo não é uma necessidade fisiológica, porque o nosso corpo não precisa dele para manter-se vivo. Muitas pessoas vivem sem sexo, optaram por viver sem sexo e são plenamente saudáveis, são robustas e felizes. Então, esta desculpa nós também não podemos dar mais, porque agora sabemos que o sexo não é uma necessidade fisiológica e, portanto, não somos escravos a ele. Não temos que estar submetidos a essa necessidade, como estamos submetidos à necessidade de, por exemplo, comer, beber, né? Qual é o objetivo do sexo para espíritos do nosso nível evolutivo? Formação de novos corpos para possibilitar a reencarnação dos nossos irmãos, assim como possibilitaram a formação do nosso corpo para que nós reencarnássemos, né?
e trocas energéticas de alta qualidade. Este é um outro objetivo do sexo para espíritos do nosso nível. Possibilitar a trocas energéticas de alta qualidade, visto ainda termos dificuldade para usar apenas a mente como fator de propulsão. Ainda temos necessidade de usar efetivamente o corpo físico para promover essa troca de energia de alta qualidade. Em planetas mais evoluídos do que o nosso, vocês já devem ter lido isso nas obras espíritas, o sexo não existe mais da forma como nós o conhecemos. Não existe mais a união de corpos, a conjunção carnal, como a gente fala. Lá, o sexo é vivenciado de mente para mente. Um enviando energia de amor, energia sexual para o outro. É uma comunhão de mentes. E dizem que é uma coisa fantástica, né? Muito melhor do que o sexo que nós conhecemos. Aí a gente escuta isso e pensa assim, ai, que coisa mais sem graça, né? Pois é que espíritos do nosso nível ainda são tão atrelados ao corpo que tudo para nós, para ser bom, tem que envolver o corpo físico. Mas com calma a gente chega lá. Algum dia a gente vai entender o que eles querem nos dizer quando eles dizem que a experiência é simplesmente fantástica. Mas enfim, o segundo objetivo do sexo para espíritos do nosso nível é possibilitar essa troca de energias de alta qualidade, ainda com o concurso do corpo físico. Essas energias de alta frequência são energias terapêuticas, energias curativas, que trazem saúde para o corpo e para a mente. Essas trocas energéticas que ocorrem durante o sexo são sempre de alta qualidade? Bom se fosse, mas não é bem assim. Por conta da nossa irresponsabilidade ou da nossa falta de conhecimento, não é sempre assim. Não, elas dependem do sentimento que há entre as pessoas envolvidas. As energias de alta qualidade, energias de alta frequência que promovem equilíbrio, harmonia e cura, estas só se fazem presentes quando entre as pessoas envolvidas há amor, há respeito, há carinho, há afeto. Essas energias, então, são altamente curativas, elas curam o corpo, a mente, a alma, né? Mas elas só se fazem presentes na presença desses sentimentos mais nobres, quando a união não é só uma união de corpos, quando é uma união de almas. Quando o sexo é vivenciado apenas pelo prazer físico, apenas sexo pelo sexo, quando a comunhão é apenas de corpos, a energia trocada, a energia que um envia para o outro, é de baixo padrão vibratório, podendo intoxicar e adoecer um ao outro. Estabelecer trocas energéticas através do sexo é algo muito, muito delicado e devíamos ser bem mais cuidadosos em relação a isso. Quando não existe um sentimento que torne nobre aquele ato que está sendo realizado, a energia de baixa frequência vibratória que um envia para o outro é uma energia tóxica, tóxica mesmo. Acaba promovendo distúrbios físicos, doenças físicas e distúrbios mentais. Até a mente daqueles dois espíritos envolvidos, dois ou mais espíritos envolvidos, é afetada por conta da toxicidade dessa energia de baixo padrão. Distúrbios físicos e mentais, então, podem surgir como consequência de trocas energéticas sexuais de baixa qualidade. E o ectoplasma? Vocês já ouviram falar dele? O ectoplasma é uma outra energia que nós possuímos, que não é a energia vital. É uma energia que é produzida pelo nosso corpo, ela é mais densa, né? E nós estamos constantemente eliminando essa energia através dos orifícios do nosso corpo, né? Olhos, narinas, boca, ouvidos, poros, órgãos sexuais.
E será que o ectoplasma é também liberado durante a relação sexual? Sim, e em grande quantidade. E ele será usado por espíritos do bem, por terapeutas do mundo espiritual, espíritos superiores, vamos dizer, espíritos de bom nível moral, para auxiliar outras pessoas. Esses espíritos, de forma muito respeitosa, esperam no lado de fora do recinto, não invadem a privacidade do casal, e tão logo o ato sexual tenha terminado, eles adentram no recinto, captam esse ectoplasma que está no ambiente e levam esse ectoplasma para locais onde há pessoas que têm necessidade de serem ajudadas fisicamente, com curas físicas, né? Então, hospitais, clínicas, asilos, enfim, qualquer local onde haja pessoas precisando de ajuda. Então, vejam que além desse benefício que nós promovemos um para o outro e para nós mesmos, ainda estamos, através de uma relação sexual de alta qualidade, auxiliando outras pessoas com ectoplasma que liberamos. É algo simplesmente fantástico, né? Mas esta situação só se faz presente quando é uma relação de qualidade, quando é uma relação baseada no carinho, no afeto, no amor, no respeito. Quando a relação sexual ocorre só pelo sexo, a situação é muito diferente. Porque quando há amor, quando há sentimento, forma-se um cordão, um muro de isolamento energético de alta frequência vibratória que não permite, que impede a entrada de espíritos de baixo nível. Por quê? Por uma questão de energia, de frequência energética. Eles encontram aquele muro energético, não sabem porque não conseguem entrar, mas não conseguem, o ambiente está protegido. Mas, quando a relação sexual está ocorrendo apenas pelo prazer físico, não existe esse muro de contenção de alta frequência vibratória e o ambiente fica totalmente aberto e desprovido de proteção. E qualquer espírito pode entrar. É claro que os espíritos de bom nível espiritual não farão isso, mas os espíritos inferiores, os sexólatras, aqueles que ainda adoram sexo, ainda são viciados em sexo, esses entram sem cerimônia. E para eles isso está tão aberto quanto se estivéssemos, por exemplo, no campo de futebol. A construção física não é para eles empecilho nenhum. Eles entram com facilidade, assistem o ato sexual, fica aquela plateia ali assistindo, e não só assistem, como participam da relação sexual, porque eles ainda sentem prazer através do corpo de outras pessoas. Ocorre então uma junção fluídica, energética, através dessa junção fluídica eles sentem prazer, e pior, eles se tornam sugadores de energia, se tornam vampiros energéticos, sugando energia das partes envolvidas. E por isso, dali em diante, a pessoa pode passar a se sentir mais cansada, mais desanimada, com menos vontade de fazer as coisas, ou até entrar no processo depressivo, porque suas relações sexuais estão sendo vampirizadas por esses espíritos que participam da relação. Então vejam. E ainda por cima, a cereja do bolo é que eles usam o ectoplasma que foi liberado durante a relação sexual para prejudicar outras pessoas. Levam esse ectoplasma lá para fora para, por exemplo, provocar acidentes. Parece conto da carochinha, história de conto de fada. Mas se nós estudarmos, nós vamos ver que é bem isso que acontece. Os espíritos inferiores podem prejudicar de alguma... só para mencionar que depois eu vou me esquecer, agora a gente já começa a fazer ideia de como é um ambiente dentro de um hotel, né? Que loucura! Completamente aberto, desprovido de proteção energética, porque é claro que há casais que se amam, que frequentam um motel, mas infelizmente eles ficam à mercê das energias espirituais e das energias tóxicas que já estão presentes no local onde eles chegam, espíritos que já ficam lá esperando que suas próximas vítimas cheguem, né? E é óbvio que esse casal será de alguma forma prejudicado por esses espíritos e por essas energias tão tóxicas.
Então vejo como é delicado, não é uma questão de sermos puritanos, é só uma questão da gente saber que isso existe, que essa possibilidade existe, né? Para nos tornarmos mais donos das nossas escolhas. Não, esse risco existe, mas eu quero arriscar mesmo assim, né? É bem diferente do que chegarmos lá totalmente desprevenidos. Os espíritos inferiores podem prejudicar de alguma outra forma? Sim, podem tornar-se nossos obsessores dos encarnados, induzindo-nos à prática sexual irresponsável, leviana, desrespeitosa e até promíscua. Então são espíritos que ainda sentem grande prazer no sexo, ainda são sexólatras, mas como eles não possuem mais um corpo físico, eles precisam do nosso corpo para sentir esse prazer. Então, por afinidade mental, existe uma afinidadezinha conosco, é claro, né? Por afinidade mental, eles conseguem estabelecer esse processo obsessivo e dali em diante eles passam a nos induzir a uma prática sexual leviana, desrespeitosa, irresponsável e até promíscua. São espíritos doentes, é claro que são espíritos doentes, viciados em sexo, que se aproveitam da ignorância e das falhas morais do encarnado. Se não houver essa sintonia mental, eles não conseguem estabelecer o processo. O desequilíbrio de um encontra consonância no desequilíbrio do outro, daí sim aumentando, potencializando. Então, muitos casos de conduta sexual promíscua, traições, adultério, são provocados por esses espíritos, porque eles não querem que vivamos uma vida sexual regrada. Quanto mais sexo praticarmos para eles, melhor. Então muitos de nós estão sendo fantoches nas mãos desses espíritos, o que não tira a responsabilidade do encarnado, não tira a nossa responsabilidade. Como não, se são eles que me induzem a fazer isso? Bem, ele te envia a sugestão: traia a sua esposa, vá lá naquele local, saia com aquele homem, saia com aquela mulher. Ele envia a sugestão, mas nós a aceitamos. A responsabilidade de aceitá-la é só nossa. Mesmo a sugestão chegando, nós podemos dizer: não, não vou fazer isso, não quero fazer isso. Mesmo com a vontade, com o desejo, com a tendência, né? Nós podemos ser firmes e dizer que não, não vou fazer. Então a responsabilidade é nossa. A sugestão foi dada, mas o encarnado podia ter resistido a ela. Além desses espíritos sexólatras, né, que nos acompanham com grande frequência, há também os nossos desafetos do passado, que com frequência nos encontram na atual encarnação e ficam procurando o nosso ponto fraco para nos prejudicar a partir dele. Então, se eles percebem que nós ainda temos esse pontinho fraco, o nosso tendão de Aquiles está ainda lá na área do sexo, como eles querem nos ver infelizes, como eles querem detonar a nossa vida, eles vão também nos influenciar nessa área do sexo, para que a partir disso nós encontremos a infelicidade mais adiante, e a nossa infelicidade será a glória deles. Então, nem todos são espíritos sexólatras que querem ter relações sexuais junto conosco. Às vezes são apenas nossos desafetos do passado que encontram no sexo uma forma de nos prejudicar. Nossas viciações e condicionamentos do passado, agora nossos, também podem nos lançar a equívocos na área do sexo? Sim, com certeza. Nossa existência como espíritos não iniciou-se no nosso nascimento. Então, o nosso mundo mental também não teve início agora. Nós trazemos desde a nossa reencarnação todas as tendências e toda a história passada nossa. Isso tudo está aqui guardadinho. Então, quando a alma não se reeducou, ela tende a repetir o comportamento equivocado do passado. Quando não ocorre a reeducação da alma, nós
repetimos equívocos em todas as áreas. Isso. Nós repetimos os equívocos que já cometemos em existências passadas. Daí a necessidade do amor próprio, da autoestima, para decidirmos sempre por aquilo que é melhor para nós. Não, eu não vou fazer isso. Apesar da minha tendência, da minha vontade, eu não vou fazer. Eu vou resistir a essa tentação. Eu vou resistir a esse chamamento, porque eu sei que isso não será benéfico para mim. Isso vai me trazer desequilíbrio, vai me trazer sofrimento, então eu vou resistir. É assim que ocorre a reeducação da alma, né? Quando ela troca um condicionamento desequilibrado, um condicionamento doentio, por um condicionamento saudável, benéfico para ela mesma e para as outras criaturas. Então daí a necessidade do amor próprio e da autoestima para decidirmos sempre por aquilo que é melhor para nós. Além do condicionamento, a baixa autoestima, veja como é delicado isso. A mente humana é uma coisa delicadíssima, né? Além do condicionamento, a baixa autoestima, a falta de amor próprio pode também nos lançar a uma conduta sexual desregrada e prejudicial, como uma forma inconsciente de autopunição, ou a uma busca desesperada por afeto, por carinho, por atenção, por amor. Então, como Jesus tentou nos ensinar e nós não aprendemos ainda, nós não conseguimos compreender ainda, o amor próprio é o início para tudo. Toda essa árvore belíssima só vai florescer, a árvore da nossa vida, se existir a raiz forte, firme, que é a raiz do auto-amor, do amor próprio, né? Então, o espírito acaba se lançando em várias relações e vai pulando de um para outro às vezes, porque na verdade ele não se ama, ele não se gosta, ele não se admira e ele está em busca de autoafirmação, buscando o amor do outro, o carinho, o afeto do outro. Podemos receber influenciações mentais de outros encarnados, induzindo-nos a abusos na área do sexo. Será que as pessoas que convivem conosco, aqui agora os encarnados, será que eles podem nos influenciar a nível mental, induzindo-nos a uma conduta sexual equivocada? Sim, mas com uma condição: que haja consonância mental. O outro não pode criar em mim um mal que não existe. Isso diz respeito tanto aos desencarnados como em relação aos encarnados que nos cercam. Mas se existe consonância mental, se existe aquela tendênciazinha em mim, o outro que vibra na mesma faixa, que pensa e sente do mesmo jeito, ele encontra o meu pensamento, o pensamento do outro, encontra-se com o meu e um potencializa o pensamento do outro. Então, sim, se houver consonância mental, o mal que existe nele potencializa o mal que ainda existe em mim. Então, aquela história de diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és, é verdade, mas vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso, né? Jesus se misturou a toda sorte de seres humanos. Ele não se preocupou com a qualidade do outro. Ele se misturou com os ladrões, com as prostitutas, com os doentes, né? Com pessoas ainda de baixo nível moral. Ele não se preocupou com isso. E ele não foi afetado por essas pessoas. Ele mergulhou neste lodo e saiu deste lodo completamente incólume, porque ele não tinha consonância mental com aquelas pessoas. Ele estava ali só para auxiliá-las. Então, nós podemos fazer isso também. Podemos nos misturar a qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar de ambiente. Se não houver consonância mental entre elas e nós sairemos incólumes. E ainda teremos tido a chance de, quem sabe, auxiliá-los de alguma forma, né? Então, quando o outro me influencia, a culpa foi dele que me influenciou. Não foi não. A culpa foi sua, que permitiu-se ser influenciado.
O sexo vivenciado de forma irresponsável e leviana pode trazer prejuízos ao corpo físico e aos nossos outros corpos, já que sabemos que além do corpo físico nós temos outros corpos, né? O duplo etérico, o corpo vital, onde flui a energia vital, o perispírito, o corpo mental. E a resposta é sim. Já que somos energia e o nosso corpo físico é energia também, uma energia mais condensada, bem condensadona, mas é energia. Já que somos energia, todos os nossos corpos são energia. Ao abastecermos esse complexo energético com energia de baixa qualidade, é inevitável que o intoxiquemos. É energia sendo intoxicada por energia de baixa qualidade, isso é inevitável. E no corpo físico, propriamente dito, os órgãos regidos pelo chakra genésico, pelo centro de força genésico, os órgãos sexuais e todos os órgãos do aparelho reprodutor tendem a ser os maiores prejudicados, porque obviamente esta é a região utilizada durante o ato sexual, né? Mais utilizada. Então esses são os órgãos que são principalmente prejudicados, mas todo o corpo pode ser, né? E desde a atual existência, nós podemos ter o desenvolvimento de processos inflamatórios, infecciosos, porque a imunidade está baixinha, né? A região ficou desequilibrada energeticamente, o que faz com que a imunidade daquela região baixe. Então, processos inflamatórios, infecciosos, tumores e até esterilidade podem se fazer presentes desde a vida atual ou numa existência futura. Os órgãos sexuais, então, por serem regidos por esse chakra, que é o chakra que está diretamente relacionado com a relação no sexo sexual, o chakra desequilibra-se, o centro de força desequilibra-se e dali em diante pode ocorrer essas consequências todas. Mas afinal, qual é a saída para nós? Será que existe saída para nós? É claro que existe saída para nós. Vamos mencionar algumas possibilidades para melhorarmos o nosso quadro nessa questão tão delicada do sexo. Assenhorarmos do nosso corpo, fazendo valer a nossa vontade. A nossa vontade tem que prevalecer e não o que supostamente nos é exigido pelo corpo. O corpo não exige nada, o corpo só responde. Somos espíritos usando o corpo, ele é a nossa roupa. Então fazer prevalecer a nossa vontade, a nossa decisão de vivenciarmos a sexualidade de forma ética. Ai, agora pegou. Vivenciar a sexualidade de forma ética. E como é isso de viver a sexualidade de forma ética? É vivenciá-la de forma a só fazer o que nós gostaríamos que outro fizesse para nós. Fácil. Simplesinho. Compreender que a afetividade deve se sobrepor sempre à sexualidade. A afetividade, a afeição, o sentimento, o carinho, o amor. Não somos mais animais. Compreender que a afetividade deve se sobrepor sempre à sexualidade, a fim de não nos igualarmos aos animais, para quem o sexo é por instinto. A presença do amor, do respeito, do afeto e do carinho garante a saúde sexual da alma. Nos casos mais delicados, quando percebermos a necessidade de receber ajuda, buscá-la com humildade, sem vergonha, sem pudor, está tudo certo, isso faz parte dessa nossa caminhada, estamos aprendendo tudo em relação a tudo, e o sexo faz parte disso. Então, não há por que termos vergonha de buscarmos ajuda em relação na área sexual. O drama de um só pode ser diferente do drama do outro, a dor de um pode ser diferente da dor do outro, mas estamos todos nós envolvidos nesse processo de aprendizado, então está tudo certo. E então,
percebendo que precisamos de ajuda, porque sozinhos não estamos dando conta, não estamos conseguindo sair desse comportamento condicionado e prejudicial, buscar ajuda onde for preciso, buscar ajuda nos consultórios médicos, buscar ajuda nos consultórios psicológicos, buscar ajuda nas casas espíritas, porque na maioria absoluta dos casos há participação de espíritos obsessores, não estamos sozinhos nisso. E as casas espíritas oferecem uma resposta muito boa em relação a esses casos obsessivos. Esta casa é uma das poucas da cidade que oferece o trabalho de apometria, que também trabalha com obsessão, né? Então, procurar ajuda que as casas podem oferecer em relação a esses processos obsessivos, fazer uso da água fluidificada, dos passes, mas principalmente investir na nossa reeducação. Enquanto não ocorrer a reeducação da alma, o problema vai persistir, será paliativo. Hoje eu procuro a casa espírita, eles me ajudam com as técnicas que eles dispõem, conseguem afastar, né, conseguem encaminhar, vamos dizer, os irmãos infelizes que me induziam aquele comportamento equivocado, mas a minha tendência continua a mesma, eu não me reeduquei. Então, dali a pouco, o processo terá se instalado novamente e eu terei que buscar a casa espírita de novo, isso não vai acabar nunca. É aquela velha história, onde há baratas, onde há sujeira. Né? Então, investir na reeducação da alma, investir na nossa reeducação. Como fazer isso? Assistindo palestras, participando dos cursos que a casa oferece, lendo, estudando, lançando-se com afinco, com responsabilidade nesta luta pela reeducação. Não é fácil, porque nós trazemos condicionamentos seculares e até milenares, mas é possível. É assim que a evolução se faz. Tomar consciência da nossa natureza energética e da grande permuta de energias que ocorre durante a relação sexual, energias estas benéficas ou não. Tomar consciência desse fato para compreendermos o quanto podemos ser beneficiados ou prejudicados pela conduta sexual irresponsável. Compreender o caráter divino da energia sexual. Sexo o sexo nos foi concedido por Deus como uma forma de nos ajudarmos e com ele ainda ajudarmos outras criaturas. Nós é que estamos deturpando a sua finalidade, o seu uso e a sua finalidade, mas o sexo é divino. Então, compreender o caráter divino da energia sexual, honrando sua existência em nossa vida e não deturpando-a e não deturpando o seu nobre objetivo. E qual é esse nobre objetivo? Tornar-nos co-criadores. Tornar-nos co-criadores que criam em nome de Deus. Criam novos corpos, como já mencionamos, e criam um mundo energético muito mais saudável, muito mais bonito do que esse que nos cerca. A energia sexual está entre as mais poderosas do universo. Mas esta mágica só acontece na presença do amor. E antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer uma última observação. Independente da nossa orientação sexual, independente do gênero com o qual nós nos afinizamos, acima da nossa hetero ou homossexualidade, há que estar presente, há que sempre prevalecer a hetero ou a homoafetividade. Não importa com quem eu me relaciono, o que importa é que nesse relacionamento haja amor, haja carinho, haja afeto, haja respeito. É isso que vai fazer a diferença para nós como espíritos e para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Quando desencarnarmos, quando voltarmos para casa,
não nos será perguntado: quem você amou? Você amou pessoas do mesmo sexo? Você amou pessoas do outro sexo? Ninguém nos perguntará quem você amou, quem nós amamos, porque isso não tem importância, isso não é relevante, quem nós amamos. Amor é sempre amor. O amor é a força mais poderosa do universo, mais do que a força sexual. O amor é lindo e nobre, independentemente de quem nós amemos. Seja um homem, uma mulher, muitos homens, muitas mulheres, animais, enfim, não importa, amor é amor. A pergunta que vai ecoar na nossa consciência, essa vai, e cuja resposta nos jogará no inferno ou no céu consciencial será: quanto? Quanto você amou enquanto esteve lá na terra? Lembrando que não haverá um colegiado de juízes nos fazendo essa pergunta vai ecoar na nossa mente. Quanto eu amei enquanto estive lá na terra? O meu amor foi econômico? Foi seletivo? Foi preconceituoso? Quanto eu amei enquanto estive lá na terra? É isso que vai fazer diferença para nós quando chegarmos lá. E esse quanto diz respeito, inclusive, a quanto o amor esteve presente nas suas relações sexuais. O sexo faz parte disso. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.